Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aí para mais umas aulas de gramática. E a aula de hoje vai envolver vários assuntos aí referentes às partes de sintáticas de termos nominais. Vai ser uma aula de adjunto de nominal, predicativo, complemento nominal, aposto e vocativo, tá? É uma aula relativamente longa, embora a gente faça aqui algumas comparações que tendem a tornar o assunto talvez um pouco mais sucinto para a facilidade aqui da assimilação do assunto. Maravilha? Bom, então vamos aí para a nossa modificação de tela e a gente já começa. Maravilha? Bom, então vamos lá, pessoal. Quando a gente fala de adjunto adnominal, olha esse nome que maravilha! Adjunto adnominal. De advérbio, de adjunto, significa esse ad é um prefixo grego que significa junto. Então, ao pé da letra, olha o que está escrito aí, ó. Adjunto adnominal, junto, junto, junto do nome. Bem, é por isso que eu disse que esta é uma aula de termos ligados ao nome. Vamos aqui ao seguinte exemplo. Tá? Vocês vão perceber que eu vou usar muito aqui exemplos. Tá? É uma aula que eu acho bem melhor porque a gente tem a prática muito mais incisiva. Dá uma olhada na seguinte oração. A pureza da bela virgem se acabou. Qual é o sujeito desta oração? Tá aqui, não é? A pureza da bela virgem. Este é um sujeito simples porque tem um só núcleo, que é a palavra mais importante. O que é que se acabou? Pureza, tudo bem? Então tá aí. Quando eu localizo o núcleo do sujeito, todos estes termos aqui que estão orbitando ao redor do núcleo são os nossos adjuntos adnominais. Né? Então, o adjunto adnominal ele vai ter por característica isso daqui. Ele vai caracterizar o núcleo de um termo. Não precisa ser necessariamente o núcleo do sujeito. Como, por exemplo, se tivermos aqui, encontraram a verdadeira mulher do padre. Quem encontra, encontra algo ou alguém. Encontraram quem? A verdadeira mulher do padre. E este termo todo aqui é o complemento do verbo encontraram, cujo sujeito é indeterminado. Quem encontrou, sei lá, duas, três pessoas, eu não sei quem encontrou, encontraram. E se é o complemento do verbo encontrar, isso aqui a gente chama de objeto direto. Maravilha? De novo, dá uma olhada que você fez acima ali, na parte de análise do sujeito simples. Agora vamos aplicar aqui abaixo. Eu pergunto a vocês, qual é a palavra mais importante do objeto direto? Ou seja, qual é o núcleo? Encontraram quem? Mulher, maravilha. A partir do momento que você encontra o núcleo, os termos que estão ao redor do núcleo são os nossos, novamente, adjuntos adnominais. Bem, viram? Nada demais. Adjunto adnominal, então, são todos estes termos nominais que estão ligados aí. Pode ser um artigo, pode ser um adjetivo, pode ser uma preposição ligada a um artigo. Por isso que a gente coloca esta aula de adjunto adnominal ou na sequência de sintaxe após o estudo de sujeito, predicado, objeto direto, agente da passiva, adjunto adverbial, ou a gente coloca também esta aula depois de substantivo, adjetivo, artigo, pronome, numeral, preposição. Por quê? Porque é uma reunião agora de análise de elementos ligados ao nome, bem? Então vamos aqui a mais um exemplo. Se nós tivermos a princesa da favela voltou, o sujeito é a princesa da favela. O núcleo, você já agora já está craque, só pode ser princesa. Se o núcleo é princesa, todos estes termos são os nossos adjuntos adnominais. Vamos fazer uma pequena modificação. Agora, se eu colocar o seguinte, a princesa voltou da favela, reparem que muda muita coisa, não é? Em termos de semântica, de sentido, significado e de sintaxe. Vamos primeiro para a parte sintática aqui. Da favela, isso aqui vai ser o quê? A princesa voltou da favela, a princesa voltou do shopping, a princesa voltou de Mônaco, sei lá. É só o lugar, é um adjunto adverbial de lugar, onde a princesa esteve, bem? E de onde que essa princesa, no segundo exemplo? Não sei, não faço a menor ideia, pode ser de qualquer lugar, bem? Então é só o lugar por onde ela passou. Agora, na de cima, ela pertence à favela, bem? O adjunto adnominal tem isso por característica. Caracteriza e dá ao nome uma característica fixa, bem? Inata, digamos assim. Então, continuemos aqui.
Vamos para mais um conceitinho, que é o conceito de predicativo. O predicativo, ele é muito parecido com o adjetivo, só que o adjetivo a gente estuda em morfologia, o predicativo a gente estuda em sintaxe. Então vamos lá. O predicativo é o seguinte, Milor, o articulista, frasista, tradutor Milor foi um frasista inigualável. Maravilha. Quais são os termos que qualificam Milor? Neste caso, é evidente, você consegue perceber que um frasista inigualável, tudo isso daqui está qualificando Milor Fernandes, portanto, tudo isso daqui é o nosso predicativo do sujeito. Lembrando que o predicativo, para que haja o predicativo, né, pessoal? Eu preciso ter isso daqui que a gente chama de verbo de ligação. O foi é o verbo ser no pretérito, não é ser, estar, parecer, permanecer, ficar, continuar, tornar-se, andar e viver. Estes verbos de ligação, eles só são verbos de ligação se eles ligam qualidade ao sujeito. Aqui ele está ligando qualidade ao sujeito Milor? Sim, está ligando. Se está ligando, maravilha, é verbo de ligação. Bem? O predicativo vai ter por característica isso daqui. Lembra do adjunto adnominal? O adjunto adnominal, ele está junto do termo que qualifica. O predicativo não. O predicativo ele é meio que independente. Por quê? Porque ele é separado pelo verbo ou por vírgula. Olha o verbo foi aqui, ó, esse termo todo aqui que está qualificando o sujeito Milor não está separado pelo verbo. Então esta é a grande diferença. Tá? Adjunto adnominal, junto do termo que modifica. Predicativo é independente. Por quê? Porque tem vírgula ou um verbo separando. Maravilha? Vamos aqui ao seguinte exemplo então. Tá? Vamos fazer uma diferenciação agora entre predicativo e adjunto adnominal. A casa de praia era de madeira. Eu tenho duas qualidades para a casa. Praia e madeira, beleza? Eu tenho dois termos qualificando casa. O primeiro, a casa de praia. Isso aqui vai ser adjunto adnominal ou predicativo? Vai ser adjunto adnominal, porque está junto do termo que modifica a casa, não é? Agora, olha o verbo aqui separando de madeira do termo casa. Se eu tenho o verbo aqui, vai se chamar então predicativo. Maravilha? Então vamos aqui a mais dois exemplos para ver se vocês compreenderam mesmo. A menina safada voltou, a menina voltou safada. No primeiro caso aqui, a menina safada voltou. Vamos reparar aqui na questão. Está mexendo, está qualificando menina, então só pode ser adjunto adnominal porque está junto do termo que modifica. No segundo caso, a menina voltou safada, como eu tenho o verbo aqui no meio, isso aqui só pode ser predicativo. Eu poderia, neste segundo caso aqui, dar uma outra confecção. Eu poderia colocar safada, vírgula, a menina voltou. Bem, continua a ser um predicativo. Bom, tá. Agora vamos aqui o que mais importa nestas duas orações. A menina safada voltou, a menina voltou safada. A mudança de sentido. Como é que você compreende a primeira configuração? A menina safada voltou. O safada, lembra que eu falei que é uma característica fixa, inata, está junto do termo que modifica? Então eu quero dizer o que a respeito da menina? Que ela é safada, que ela sempre foi safada. Agora, no segundo caso, a menina voltou safada. Repara que o safada tem um pezinho no adjunto adverbial porque está ligado ao verbo, não é? Tem muita gente que vê isso e vê perfeitamente, porque parece mesmo um adjunto adverbial, mas não é. Porque se fosse as meninas, ficariam as meninas voltaram safadas. E se está flexionando, é predicativo adjetivo e não adjunto adverbial. Então, neste caso aqui, a menina voltou safada. Eu quero que vocês percebam simplesmente o seguinte. A mudança de sentido é muito mais importante do que a parte sintática. Bem, eu quero dizer que safada é uma característica nova adquirida depois que ela foi para algum lugar e voltou. Bem, então tá aqui, pessoal. Esta é a diferença básica entre predicativo e adjunto adnominal. Vamos aqui a mais um exemplo. Para a gente fechar agora. Considera um ótimo técnico ou incompetente? Reparem que eu tenho duas qualidades para técnico, ótimo e incompetente. Maravilha. Como é que eu vou saber se é adjunto adnominal ou predicativo? De novo, pega a questão da característica fixa. O que é que o técnico é, independente de como ele é considerado? Ótimo, isso. Bem, essa característica fixa dele. Considera o ótimo técnico, considera a mesma coisa que julgar, não é? Como que o ótimo técnico é julgado? Um incompetente. Um incompetente é a característica nova, recém-adquirida, portanto predicativo. Faz de conta que eu não consegui convencê-los, tá? E caso isso não tenha acontecido, eu tenho mais uma maneira de tentar descobrir isso daqui. O que você vai fazer vai ser isso daqui, ó. Você vai trocar o objeto direto, o complemento do verbo por um pronome, bem? Por exemplo, encontrei a felicidade, encontrei a. Vou refazer a redação, vou refazê-la.
Consideram um ótimo técnico competente. Consideram-no. Isso, consideram-no o incompetente. Eu pergunto a vocês, esse no, que é o complemento agora, consideram-no, ele absorve quais termos? O ótimo técnico, não é? Por que que o ótimo também é absorvido pelo pronome no? Porque o ótimo e o são adjuntos adnominais, estão juntos do nome que caracterizam. Eu conseguiria fazer isso com competente? O incompetente poderia ser assimilado pelo pronome? Nunca, porque o predicativo, lembra que eu falei para vocês, é independente. Bem? Então, adjunto adnominal, a característica fixa que está junto do nome. O predicativo tem liberdade. Bem? Eu não vou conseguir transformá-lo aqui, por exemplo, neste caso. Maravilha? É isso aí. Então, vamos agora para mais um conceito para depois fazermos outros contrastes, que é o conceito de complemento nominal. Tá? Para entendermos aqui a ideia de complemento nominal, eu quero primeiramente passar para vocês essa pequena análise sintática com a qual provavelmente todos já estão acostumados. O ciclone destruiu a cidade, não é? Então reparem que o ciclone é o sujeito, o verbo destruiu aqui é o nosso verbo transitivo direto e a cidade é o complemento do verbo transitivo direto, é o nosso objeto direto. Bem, objeto direto e objeto indireto são, só para lembrar, o que nós chamamos de complemento verbal. Maravilha? Bom, vamos fazer uma pequena modificação, porque a aula é de complemento nominal, não é de complemento verbal. Por que que eu coloquei isso daqui? Para fazer agora o contraste, pessoal. Olha aqui o seguinte, o ciclone causou a destruição da cidade. Então, reparem que o termo... agora, o causou é o verbo transitivo direto. Causou o quê? A destruição da cidade. A destruição da cidade, tudo isso é o complemento. Só que, opa, cidade antes ali na frase inicial que eu dei para vocês era objeto direto, porque estava complementando o verbo destruiu. Agora, da cidade está ligado à destruição. Destruição é um substantivo, não é? Então agora eu tenho um complemento nominal e não mais um complemento verbal. Esta é a distinção de complemento nominal para complemento verbal. Agora vamos dar um passo além para que observemos aqui algumas características fixas do complemento nominal. Primeira coisa, ele sempre tem preposição. De, com, a, para, sem, sei lá. Tá? E sempre complementa o nome. Entenda nome aqui como substantivo, adjetivo ou um advérbio. Tá? Então tá aí. O que me importa agora é fazer a distinção entre... e outra coisa aqui, por favor, continua aqui na tabela amarela. Tá? Isso aqui é muito importante. O complemento nominal ele é sempre alvo. Sofre uma ação, recebe uma ação. Como assim alvo? Dá uma olhada na frase que eu escrevi o complemento nominal. O ciclone causou a destruição da cidade. A cidade não sofre ação da destruição, então por isso que é alvo da destruição. Maravilha? Então vamos aqui fazer uma pequena diferença entre complemento nominal e adjunto adnominal. É o seguinte, pessoal, para fazermos a distinção entre eles, eu volto aqui sobre complemento nominal para dizer que ele é ligado a substantivo, né? Ligado ao nome, que vai ser substantivo abstrato. Reparem que agora eu estou fazendo um recorte mais específico. Adjetivo e advérbio vai ser alvo. Lembra que eu falei? Sofre, recebe uma ação. O adjunto adnominal, ele somente é ligado a substantivo concreto e abstrato e não vai ser alvo, vai ser agente de uma determinada ação, ok? Vamos ver isso daqui como eu coloco em alguns exemplos, porque se vocês observarem nos dois casos aqui, não é? Os dois são ligados a substantivo abstrato. E o que eu vou fazer se os dois são ligados ao substantivo abstrato? Você vem nesse nível aqui, ó. O complemento nominal, ele será alvo de uma ação, enquanto que o adjunto nominal é agente da ação. Maravilha? Então vamos aqui a alguns exemplos. Eu estou feliz com os alunos. Com os alunos está ligado a feliz. Né? Feliz pertence a que classe de palavras? Isso daqui é um substantivo, é um adjetivo, é um artigo, é um pronome, é um numeral? O que é isso daqui? Feliz é um adjetivo. Olha a tabelinha acima. O que é que se liga a adjetivo? Só pode ser complemento nominal. Então, com os alunos é complemento nominal porque está ligado a um adjetivo. Vamos para mais um caso aqui? Comprei livros de literatura. De literatura, não é? Está ligado a livros. Livros pertence a que classe de palavras? Isso aqui é um substantivo, um adjetivo, um artigo. Só que é um substantivo. Concreto ou abstrato?
Concreto, evidentemente. Olha a tabelinha acima, o que é que se liga substantivo concreto? É evidente que só pode ser, neste caso aqui, adjunto adnominal, não é? Super decoreba, não é? É evidente que se eu desse uma prova eu não pediria algo desse tipo aqui. Por quê? Porque não me importa isso. O que vai me importar é uma parte bem mais, digamos, eh, significativa para outras coisas e não apenas para essa gramatiquice aqui de normas e normas, tá? Então, se você não decorou essa tabelinha ligado a isso, ligado àquilo, não se incomoda, bem? Mesmo porque a incidência disso em vestibulares, ela não é tão grande e se aparecer alguma coisa, vai ser mais nos moldes seguintes aqui, bem? Olha só, a descoberta do Brasil foi por acaso, a descoberta do cientista foi revolucionária. Eu tenho dois termos ligados à descoberta: a descoberta do Brasil e a descoberta do cientista. E aí, para saber se é adjunto adnominal ou complemento nominal, você vai de novo naquela ideia de alvo ou agente. A descoberta do Brasil. O Brasil, neste caso, é alvo ou agente da descoberta. O Brasil ele é descoberto, ele sofre a ação da descoberta, então neste caso aqui nós temos complemento nominal. Agora a descoberta do cientista, o cientista vai ser o agente da descoberta, por ser o agente da descoberta, este termo aqui ele vai ser considerado um adjunto adnominal. Feito? Esta vai ser a diferença básica entre os elementos aqui. Continuemos. Imaginemos a seguinte oração: a resposta da imprensa ao deputado foi justa, foi muito longa, foi excessiva, não sei. Tá? O que me importa aqui é ficarmos com o sujeito. A resposta da imprensa ao deputado. Reparem que eu coloquei até em cores distintas para que vocês observem que os dois termos aqui, da imprensa e ao deputado, estão ligados à resposta, não é? Maravilha. E aí, o que eu faço novamente para saber se é adjunto adnominal ou complemento nominal? Levante-se em conta que resposta, tanto quanto descoberta, são substantivos abstratos. E os dois, complemento nominal e adjunto adnominal, se ligam a substantivo abstrato. Só tem um jeito, não é? Alvo e agente. Vamos lá. Quem é que dá, quem é que faz a resposta? É a imprensa. Então a imprensa é agente, isso aqui vai ser adjunto adnominal. É quem faz, não é? Quem dá a resposta. Quem recebe a resposta? Para quem é dada a resposta? Aos deputados. Então aqui está o alvo das respostas, isso aqui vai ser complemento nominal. Tudo bem? É isso que de fato mais importa para a gente, esta distinção. E que vocês possam perceber algumas nuances semânticas, como por exemplo nesta oração aqui. A matança dos marginais. Vocês percebem que existe aqui alguma coisa esquisita? Sobretudo neste termo aqui? O que é esquisito? Dê uma olhada, faça um raciocínio breve. A matança dos marginais. Você provavelmente percebeu que não dá para saber direito o que eu quero dizer com isso, não é? Porque eu não sei se os marginais são alvo da matança ou se eles são agente da matança. Ou melhor dizendo, eu não sei se os marginais matam ou se os marginais são mortos. Se os marginais matam, é evidente que vai ser adjunta de nominal, porque eles são agente da ação. Agora, se os marginais são mortos, o termo vai ser complemento nominal, porque eles sofrem a ação da matança. Maravilha? Então, é isso aí. Há diversas construções que às vezes possuem ambiguidade indesejada. Vou dar outro exemplo, que já caiu no vestibular, que se não me engano é quando a UFSCar tinha ainda a segunda fase antes de aderir completamente ao Enem, que são um artigo de jornal e eu até lembro, foi um artigo do Drauzio Varela que tinha ido visitar um campo de concentração em Dachau, perto de Munique, na Alemanha. Foi impressionado, escreveu esse artigo. E aí ele falou o ódio dos judeus. O ódio dos judeus é a mesma coisa que a matança dos marginais. Quando eu digo ódio dos judeus, os judeus odeiam ou os judeus são odiados. É evidente que no caso ele foi para campo de concentração, os judeus sofrem a ação do ódio, não é? Mas sem contexto, o ódio dos judeus, não dá para saber exatamente se eles odeiam ou se eles são odiados. Maravilha? Essa é a principal brincadeira entre complemento nominal e adjunto adnominal. É isso aí. E para fecharmos aqui, dois conceitinhos bem tranquilos. O de vocativo. O vocativo é super simples, pessoal. É aquele que a gente mata em 15 segundos, acho eu. É nada mais do que um termo independente. Independente é que ele vai estar separado sempre por vírgula, ponto de exclamação, interrogação, reticência, sei lá.
E vai ser exclamativo, por quê? Porque é uma interpelação, é um chamamento, é quando você chama alguém. Por exemplo, pai, vírgula, afasta de mim esse cálice. Vocativo é o pai. Vocativo é uma vocação, não é? Quando você invoca alguém. Ou então, onde vamos parar, meu povo? Meu povo aqui é o vocativo, muito tranquilo, né? O vocativo é muito simples. E para fecharmos a aula aqui, aposto. Aposto, eu costumo dizer de brincadeira que é chover no molhado, tudo bem? Por quê? Porque não apresenta nada de novo, todo mundo já sabe, apenas um esclarecimento. Tanto que ele possui uma relação de igualdade com o nome, por vezes explicando-o, mas pode ser um resumo ou uma especificação. Por exemplo, Machado, vírgula, escritor realista, vírgula, foi nosso grande literato. Escritor realista explica Machado, então tá aí o nosso aposto. Ou então morei na Liberdade, vírgula, famoso bairro de Orientais. Famoso bairro de Orientais é o aposto de Liberdade. Não há necessidade de termos vírgula, tá? Eu poderia dizer o seguinte, agora na quarentena, a Lagoa Rodrigo de Freitas foi totalmente interditada. A Lagoa Rodrigo de Freitas é aposto de lagoa, eu especifico, pois não é qualquer lagoa. Maravilha? Então, o nosso conhecimento de hoje, ele para por aqui. Voltemos aqui à nossa tela de fim de aula. Agradeço muito a atenção de vocês. Estou aberto para dúvidas, intervenções, qualquer tipo de problema. Fiquem à vontade para conversar comigo. Muito obrigado pela atenção. Bons estudos. Até a próxima.